Já faz muito tempo desde que isso aconteceu, pelo menos alguns anos, mas finalmente posso dizer o que aconteceu sem me sentir absolutamente insano. Conte isso para amigos, familiares e até meu terapeuta, e eles dizem as mesmas coisas: trauma, PTSD, talvez até uma alucinação vívida. Mas eu sei que o que aconteceu, aconteceu, e sei que foi real e vívido bem na minha frente, respirando, encarando-me, rasgando-me daquele amontoado retorcido de metal. Sou xerife em uma força policial local em Iowa, no meio do nada dos Estados Unidos. Normalmente patrulho apenas adolescentes que beberam demais e saíram para uma alegria ou os bêbados locais cambaleando pelas ruas, gritando absurdos incoerentes para quem passa. Não é um trabalho glorioso, mas me mantém alimentado e minha família longe das ruas. Em alguns dias, sou grato pela monotonia, e em outros, gostaria que algo estivesse acontecendo. Mas na maioria dos dias, apenas aprecio a segurança da normalidade. Estava em minha quarta xícara de café para a noite, batucando minha caneta em meu bloco de notas que estava cheio de centenas de pequenos rabiscos de vários personagens. Isso por si só fazia parte da minha noite normal: beber café, fazer algumas rondas pela cidade, voltar e revisar os arquivos de casos que eu já tinha visto dezenas de vezes, e finalmente ir para casa. Falando em casa, olhei para o relógio e vi que ainda tinha mais 6 horas de turno, então decidi fazer uma ronda pela cidade, pelas vielas escuras e pelas estradas secundárias como costumava fazer pelo menos 2 vezes por noite. Encontrei-me voltando à rotina. Peguei minhas chaves, pulei no carro e comecei a andar devagar pelas estradas secundárias, que não passavam de terra e cascalho quebrado. Nossa cidade nunca se importou muito em manter essas estradas, já que geralmente eram usadas apenas por caipiras, caçadores e poucos viajantes. Então, elas ficavam lá, esquecidas entre as árvores que cercavam nossa pequena cidade. Aquela noite estava clara, o que foi um alívio após uma semana de névoa espessa o suficiente para ver apenas alguns centímetros à frente do rosto. Manobrei lentamente pelo caminho de terra, indo devagar por causa dos frequentes acidentes com cervos por ali. Cervos realmente não são tão espertos, parece que eles ficam lá parados e brincam de ou cara ou coroa ou com você. De qualquer forma, eu havia percorrido 10 milhas para fora da cidade e estava prestes a voltar quando, para minha consternação, me vi virando. Isso não acontecia com frequência, pois eu era cuidadoso em seguir as rotas que conhecia. Então, fiquei bastante confuso quando virei meu carro e vi uma estrada desconhecida à minha frente. Eu teria que ter vindo por aquele caminho, então como poderia ser possível algo diferente? Tentei chamar a central pelo rádio. Holly era geralmente quem estava do outro lado da linha a essa hora da noite, e sua voz melódica e suave teria feito maravilhas pelos meus nervos, mas parecia que meu rádio não estava funcionando. Não houve barulho quando apertei o botão, nem luzes no dispositivo. Needless to say, it was a little more than panic at that moment, but I decided to try my luck and head down this road. That was a mistake. Encontrei-me no meio de um banco de névoa cerca de 1 milha adentro. Não sei como isso era possível, o tempo havia acabado de estar tão claro e o ar da noite estava bastante quente, mas aqui estava eu, cercado por uma névoa densa que parecia engolir tudo. Ela se enrolou ao meu redor. Fiquei completamente chocado por algo assim ter aparecido aparentemente do nada, e nada parecia familiar. Mas a única coisa que podia fazer era continuar e rezar. Estava quase com medo de continuar, mas um barulho alto vindo de trás me fez ir tão rápido quanto me atrevi. Era muito alto. Ele ressoou em meus ouvidos, arrepiando até o osso e me deixando instantaneamente nauseado. Eu estava assustado, longe do contato, sozinho e, pior de tudo, perdido. Olhei no espelho e vi uma forma escura perseguindo meu carro de patrulha. O barulho era uma espécie de grito ou horrível e estava se aproximando até estar bem na minha frente. Não consegui parar meu carro. Bati nele, o que nem pareceu afetar o que quer que fosse. Estive fora por alguns momentos, tendo batido a cabeça com força quando os airbags dispararam, então estava atordoado e desorientado. Acordei quando ouvi a porta de metal sendo aberta à força. Esperava que fosse ajuda, depois de eu ter batido no que pensava ser um veado. Em vez de mãos, porém, garras longas se enrolaram ao meu redor, puxando-me para fora do carro e me jogando na estrada de terra.
A criatura era alta, cerca de 2,7 metros, completamente coberta de pelos escuros e emaranhados, com uma cor tão escura que eu não conseguia dizer o que era, mas conseguia ver olhos perfurando minha alma. Estava aterrorizado e não sabia o que estava olhando, confuso e tonto. Eu podia dizer que meu braço estava fraturado e que o arremesso não me fez nenhum favor. Além disso, fui negligente naquela noite, esperando uma patrulha normal. Não estava armado. Levantei-me o mais rápido que pude e corri pela minha vida. Não sabia onde estava nem o quão longe da cidade estava, mas conseguia ouvir aquela coisa cambaleando atrás de mim. Sons de cuspida e sibilos e rasgando a estrada de terra. Era horrível. A criatura exalava um cheiro como corpos deixados ao sol por dias, com um toque de carne de animal atropelado assada no asfalto, e o som que fazia era perturbador. Uma mistura de um humano tentando soar como um veado ou um alce. Era de alguma forma um grito e o rosnado de um urso ao mesmo tempo. E Deus, aqueles olhos estavam mortos, sem alma e famintos. Corri e corri, sem ar nos pulmões, ofegando. Vergonhosamente, eu estava chorando de medo e dor. Não ouvi mais o monstro atrás de mim, mas ao mesmo tempo o mundo ao meu redor ficou mais escuro, mais fraco, e me encontrei deitado na estrada à entrada da cidade. Num momento estava sozinho, no próximo paramédicos pairavam sobre mim quando voltei a mim. Fui informado de que tinha batido meu carro em um poste de luz e conseguido me arrastar para fora do carro antes que ele pegasse fogo. Tentei desesperadamente contar a alguém, qualquer um, o que aconteceu, mas concluíram ser histeria ou delírios causados pela concussão. Fui afastado por um mês e entregue a um terapeuta que me ajudaria a deixar as vívidas ilusões para trás. Finjo que melhorei para poder voltar à patrulha, mas vou repetir aqui, eu sabia que era real, eu sabia o que vi, do que corri. Mas o chefe podia ver que algo em mim estava assustado. Consegui um trabalho confortável em uma mesa antes de eventualmente ser demitido meses depois com uma boa indenização. Pelo menos o que experimentei vai me assombrar pelo resto dos meus dias, mas eu tinha que contar a alguém, a quem entendesse. Fique longe das florestas remotas de Iowa. Trabalhei como CNA por 5 anos em um asilo na minha pequena cidade. Eu, junto com vários colegas, tivemos várias experiências paranormais aqui, mas aqui posso honestamente dizer que nenhum de nós jamais conseguiu explicar o que aconteceu no meu último ano de trabalho lá. Era agosto de 2021. As coisas haviam se acalmado em grande parte e a maioria das nossas rotinas estava voltando ao normal. Fui designado para o corredor de reabilitação, onde colocavam os residentes que haviam passado por cirurgias, como substituição de joelho, por exemplo, e vinham se recuperar antes de voltar para casa, ou eram residentes que estavam lá para passar seus últimos dias. Neste dia em particular, fui encarregado de um casal em um quarto. Isso não era incomum, mas eu nunca havia pessoalmente cuidado de um casal casado na mesma acomodação. O quarto da caridade. O marido tinha demência e ficaria conosco, e sua esposa havia passado por uma substituição de joelho e precisava estar conosco até se recuperar o suficiente para receber alta. Eles eram um casal doce e se amavam muito. Mesmo com sua demência, o marido sabia que sua esposa deveria estar ao seu lado. O casal, a quem chamaremos de Smith, era muito agradável de estar por perto e cuidar. Em pouco tempo, a esposa pediu a todos os funcionários que a chamassem de "ô vovó". Fiquei próximo deles, pois havia perdido minha avó em 2017, e ter alguém que não podia realmente preencher esse papel, mas estava lá por mim, era reconfortante. Uma noite, enquanto eu verificava todos os residentes durante uma das minhas rondas, era meia-noite e ouvi um choro suave. Vinha do quarto 127, o quarto dos Smith. Bati suavemente na porta entreaberta e chamei pela Sra. Smith, que geralmente ficava acordada crochetando ou lendo até tarde da noite. Mas quando entrei no quarto, ambos estavam profundamente adormecidos. O único som era o da máquina de papo que a Sra. Smith usava para dormir. Tendo trabalhado horas extras na semana passada, pensei, estou ouvindo coisas e só preciso descansar um pouco. Saí,
fechando a porta deles novamente, e fui até a enfermeira para avisar que eu ia fazer meu intervalo. Enquanto estava no intervalo, assistindo vídeos no YouTube no meu telefone, ouvi novamente aquele choro suave. Às vezes, havia quartos vazios no corredor, e por respeito às camareiras, eu não mexia em nada no quarto que já havia sido limpo. Apenas me sentava na poltrona por 15 minutos antes de voltar ao trabalho. O quarto vazio em que eu estava sentado naquele momento era exatamente em frente ao quarto 127. Desliguei meu telefone e fiquei ouvindo por 1 minuto. O choro estava lá novamente. Levantei-me lentamente e fui até a porta do quarto dos Smith, que ainda estava entreaberta desde antes. Definitivamente, vinha de dentro do quarto. Antes mesmo de eu bater na porta, ela se abriu lentamente, fazendo um som como se fosse de um filme de terror, até ficar completamente aberta e eu encarar a escuridão. Entrei novamente, dizendo: "Vou lá, Sra. Smith?" "Sr. Smith? Está tudo bem com vocês dois?" Sem resposta, como antes, ambos estavam profundamente adormecidos. Comecei a ficar um pouco assustado. Voltei para relatar à enfermeira o que tinha ouvido e o que estava acontecendo. Ela olhou para mim com olhos arregalados e me contou que, cerca de 6 anos atrás, havia um casal naquele quarto. Na época, ela era CNA, cursando enfermagem, e cuidava do casal que ocupava aquele quarto em seus turnos da noite. Ela ouvia choros, e eventualmente, descobriu que era a esposa do homem, que foi enviado ao asilo com câncer em estágio 4 e estava lentamente morrendo. Ela também era residente e só queria estar com o marido. Ela explicou que o marido faleceu e a esposa faleceu cerca de 2 meses depois. A esposa chorava todas as noites até poder se reunir finalmente com seu marido. Ela disse: "Essa é a primeira vez que alguém a ouve ou menciona desde então. Já faz um tempo. Eu quase tinha me esquecido disso, honestamente." Entendi. Então, por que ela está aqui agora? O Sr. Smith parecia bem hoje, e a Sra. Smith estava sorrindo e crochetando porta-guardanapos antes de dormir mais cedo. Todos pareciam bem, eu respondi. A enfermeira encolheu os ombros, e ambos ignoramos isso. Não ouvimos mais nada pelo resto da noite. Na noite seguinte, ao chegar ao trabalho, fui recebido por um funcionário do turno da manhã que me disse que ele também estava ouvindo os mesmos sons e agora estava ficando preocupado. Ele ficaria até às 22 horas para compensar algum tempo livre, então trabalhamos juntos no corredor. Por volta das 21h30, ambos ouvimos o choro suave ao mesmo tempo. Ele entrou no quarto primeiro e verificamos os pacientes. Desta vez, a Sra. Smith ainda estava acordada, lendo. Ela sorriu quando entramos e nos deu um porta-guardanapos que tinha feito. Conversamos com ela por bons 10 minutos antes de meu colega perceber que era hora de ele ir para casa. Ele foi terminar sua documentação, enquanto eu disse boa noite aos residentes e verifiquei o resto do corredor. Cheguei à estação de enfermagem a tempo de ver meu colega pegando sua bolsa para bater o ponto quando ouvimos um grande estrondo. Ele jogou sua bolsa no chão, e nós dois corremos pelo corredor. Deitado no chão ao lado de sua cama estava o Sr. Smith, e a pobre Sra. Smith estava tentando ajudá-lo, chorando. O Sr. Smith tentava sair da cama e repetia que a senhora estava de pé sobre a cama, chorando. Novamente, nossos olhos se encontraram, e ajudamos o Sr. Smith a voltar para a cama, chamando a enfermeira para examiná-lo e acalmando a Sra. Smith. Naquela mesma noite, o Sr. Smith faleceu enquanto dormia, e a Sra. Smith o seguiu em menos de 2 meses. Até meu último dia no asilo, eu ouvia esses choros, e às vezes chegava ao ponto de eu mesmo chorar. Ninguém sabe por que a dama chorosa ainda está no quarto 127, mas no meu último dia de trabalho lá, antes de aceitar meu novo emprego, sentei-me naquele quarto e disse a quem quer que estivesse lá dentro que eu sentia muito. Senti que precisava me despedir antes de seguir em frente. Depois que parti, eles transformaram aquele corredor em um corredor de terapia, eu acho que você poderia chamar assim. Uma parte de mim se pergunta se a senhora ainda está lá ou se ela finalmente partiu depois que me despedi dela. Espero ter dado a ela o encerramento que ela precisava.
Era uma noite fria de inverno. Eu havia acabado de terminar um turno duplo no asilo e estava completamente exausta. Saí para o meu carro, apertando o controle remoto, mas não obtive resposta do veículo. Praguejei baixinho, puxando meu casaco ao redor de mim para me aquecer. Foi nesse momento que realmente lamentei ter comprado um carro elétrico. Fiquei lá tremendo antes de pegar meu celular e ligar para meu querido amigo Seth em busca de ajuda. Ele estava acordado, obviamente, sendo um insonso, e enquanto normalmente o incomodava para dormir, fiquei grata que ele estivesse acordado naquele momento. Estarei aí em 20 minutos. Deixe-me pegar meu casaco e chaves, ele me disse. Eu estava tão grata, tremendo de frio, caminhei de volta para o prédio até a recepção, onde vi a neve começando a cair. As temperaturas certamente cairiam abaixo dos 34 graus Celsius que já estavam. Eu podia ouvir o vento uivando pela janela, o que me fazia sentir ainda mais frio. Avistei os faróis, então comecei a pegar minha bolsa para sair novamente. Já estava nevando bastante quando Seth parou no meio do estacionamento, vendo um Civic azul. Não era Seth, era meu colega de trabalho que entrou apressadamente no prédio, quase atrasado. Eu estava voltando para o calor quando um estrondo alto encheu meus ouvidos. A energia acabou, fazendo o prédio entrar em lockdown. Comecei a entrar em pânico, e isso significava que eu não conseguia voltar para dentro. Liguei rapidamente para Seth novamente, e ele atendeu rapidamente. Kate, houve um acidente. Estou bem, mas meu carro está destruído. Não posso vir te buscar, a polícia está aqui. Tenho que ir, desculpe. Com isso, minha esperança de chegar em casa oficialmente morreu. Fiquei olhando para a neve rodopiando ao meu redor, amaldiçoando o dia em que comprei aquele carro elétrico com partida por botão. Nem tinha buracos para chaves que eu pudesse tentar. E eu sabia quase nada sobre carros para consertá-lo. Com o prédio trancado, não podia simplesmente correr para pedir ajuda. Lutei contra a forte vontade de entrar em pânico. Estava com frio, com fome e totalmente miserável. Peguei o telefone e liguei para colegas, amigos e familiares, mas ou estavam a horas de distância ou não atenderam. Eu estava tão chateada que comecei a encarar a estrada, calculando quanto tempo levaria para eu caminhar até em casa. Os guinchos não viriam pela área, com o quão ruim geralmente ficava quando nevava. Eu estava bastante decepcionada com as minhas circunstâncias, mas havia agarrado meu casaco e o envolvi firmemente ao meu redor, lentamente ficando menos fria. No entanto, percebi alguns movimentos estranhos entre a neblina da neve. Foi repentino, mas capturei pequenos vislumbres de pequenas coisas pretas se movendo em várias cores. Primeiro pensei que talvez fosse a neve brincando com meus olhos, ou talvez eu tivesse esquecido minha medicação para a ansiedade. Meus olhos estavam arregalados, captando o menor movimento e vendo tantas pequenas criaturas na neve. Eu estava ficando assustada, meu coração acelerado, o sangue gelando no ar frio da noite. Corri para as portas de vidro do asilo, batendo nelas freneticamente, soluçando para ser deixada entrar de volta. Estava horrorizada, sem saber o que fazer se precisasse me proteger. O que eu poderia alcançar? Nem sabia o que eram essas coisas. Estaria alucinando, tendo algum tipo de delírio por causa do frio? Não recebi resposta na porta. No canto do meu olho, vi essas criaturas começando a se aglomerar perto de mim, e gritei, correndo em direção à estrada. Quase fui atropelada por um Ford vermelho, que freou bruscamente a poucos centímetros de mim. O motorista era um homem grande e robusto, com olhos azuis e cabelos grisalhos. Você está louca? Ele disse, então olhou atrás de mim. Acho que ele também as viu. Então talvez eu não estivesse louca. Entre, ele chamou. Eu nem questionei esse homem que não conhecia. Pulei para dentro de seu caminhão e fechei a porta atrás de mim. E vá, ele foi rápido pela estrada, tão rápido quanto ousava. Veja, senhorita, não sei quem você é nem o que eram aquelas coisas, mas não podemos ficar aqui. A energia está cortada em toda a cidade agora. Peguei meu telefone e vi que não tinha sinal. Deus, por favor, me leve para casa. Moro na Maple, em Cypress.
Ele pareceu surpreso. Qual é o seu nome? Kate. Por favor, me leve para casa. É tudo o que eu quero, fugir daquilo e ir para casa, ir para a cama. Prazer em conhecê-la, Kate. Com prazer, eu te levo para casa. Você mora perto do meu filho, Seth. Fiquei surpresa. Seth? Ele é meu melhor amigo. Ele estava em um acidente, mas me disse que estava bem ao telefone. A polícia vai levá-lo para casa. Ele acenou. Ele me ligou e me contou o que estava acontecendo. Senti a fadiga se aproximando, sabendo que finalmente estava segura e aquecida. Nunca soube que ele tinha um pai tão legal. Obrigado por me resgatar. Qual é o seu nome? Sam. Ele me deu um sorriso antes de gradualmente parar perto da minha casa. Acho que me lembro de Seth dizendo que seu melhor amigo morava aqui. Está tudo bem. Concordei, bastante feliz por estar em casa. Sim, muito obrigada. Sinta-se à vontade para passar por aqui algum dia. Vou te oferecer algo para comer. A propósito, alguma ideia do que eram aquelas coisas? Sam franziu a testa, as rugas ao redor de sua testa se aprofundando. Não tenho certeza, nem quero saber. Conte suas bênçãos por estar em segurança em casa. Tenho que verificar Seth, mas visitaremos outro dia. Boa noite, Kate. Lutei com a chave da casa, me deixando entrar e a trancando firmemente atrás de mim. A eletricidade estava fora, como Sam disse, então usei a lanterna do meu telefone até encontrar as velas, que então acendi por toda a sala de estar e cozinha. Meu gato me cumprimentou com um longo miado, e o acariciei por um tempo antes de lhe dar comida. Eu estava exausta, então apaguei a maioria das velas e me deitei no sofá. Depois de me certificar de que a casa não ia pegar fogo, não demorou muito para eu pegar no sono. Fiquei dormindo por várias horas. Apesar de me sentir tão exausta, parecia que eu tinha dormido apenas por momentos. Acordei com minha gata Luna rosnando para as escadas. Acordei em pânico, imaginando pelo que minha gata tão doce estava rosnando. Não vi nada a princípio. Tentei usar a lanterna do meu celular, mas vi que o telefone estava descarregado. Quer dizer, não podia realmente carregá-lo com a falta de energia. Não havia nada que eu pudesse ter feito. Comecei então a ouvir movimentos frenéticos entre as sombras. Isso me assustou e me deixou com medo. Havia um cheiro vindo do som também, era horrível. Fiquei enjoada no segundo em que senti o cheiro. Não conseguia ver o que estava fazendo o barulho e o cheiro, mas conseguia ver o contorno. Era mais escuro que a noite em si. Gritei e Luna correu para as escadas. Vi então algo se mover das sombras, correndo atrás dela enquanto eu gritava horrorizada, correndo para seguir os dois. Mas um cheiro me parou. Um cheiro de cobre, grosso e terrível. Eu sabia o que era isso e esperava estar errada. Quando cheguei até Luna, a encontrei se contorcendo no chão, com uma criatura muito escura mastigando seu corpo. Fiquei arrasada imediatamente, comecei a chorar. Luna esteve comigo por 10 anos, desde que comecei minha carreira de enfermeira naquele asilo. Minha companheira, meu conforto, agora destruída por qualquer que fosse esse animal estranho. Gritei e comecei a jogar coisas nele, qualquer coisa ao alcance. Enfeites de Natal, decorações de Halloween, facas, colheres, pratos chiques de festas e tantas outras coisas. Mas não me importei de notar. Estava furiosa, angustiada. Eu não queria nada além de fazer com que ele sentisse o que eu sentia. Queria machucá-lo por tirar minha amiga, por me seguir do trabalho, por simplesmente existir. Uma existência terrível e horrenda. A criatura se debatia sob os cacos de vidro, claramente em aflição. Havia pedaços de plástico e metal também. Ela deu um grito antes de correr desesperadamente para as escadas, fugindo para as sombras. Não podia deixá-la escapar, não depois do que fez. Então a segui até vê-la entrar pela minha porta. Agarrei a maçaneta e a abri, perseguindo a coisa sombria pela rua vazia e escura, coberta por alguns centímetros de neve.
O mundo estava quieto, tudo que ouvia era minha própria respiração ofegante e o ocasional gemido daquela criatura. Corri atrás do barulho pela rua até chegar a um parque muito familiar. Era onde eu ia nos fins de semana, quando não tinha trabalho e os dias eram mais quentes. Estar em um lugar tão familiar me deu uma sensação equivocada de orgulho, pensando em quanto eu conhecia bem esse parque onde poderia atrair a besta sombria coberta de sangue. Eu não sabia o que faria quando a pegasse, mas sabia que ela tinha que pagar pelo que fez com Luna. Ouvi ela quebrar alguns galhos enquanto avançava, então acelerei, agarrando a coisa, percebendo como meus dedos afundavam na sua pele. Ela começou a gritar como se eu a tivesse jogado em um fogo. Eu estava cheia de nada além de ódio enquanto começava a cuspir nela, chorando o tempo todo enquanto meus dedos agarravam e apertavam a sombra retorcida. A criatura ficou imóvel, caindo no chão, aparentemente morta. Não me senti aliviada, não senti paz por vingar minha amiga peluda. Estava vazia e fria. Encarei a sombra novamente, esperando vê-la se levantar, mas gritei ao invés disso. Estava olhando para Sam. Minhas mãos estavam envolvidas em volta do seu pescoço e ele não estava respirando. Gritei e chorei, sem saber o que fazer. Revirei seus bolsos, peguei seu celular e liguei para Seth, em lágrimas. Implorei para ele vir até onde eu estava, me desculpei repetidamente e admiti o que fiz ao seu pai. Seth ficou em silêncio por um momento. Kate, o que está acontecendo? Você está bem? Meu pai morreu há 4 anos. Você está sob efeito de alguma coisa? Você pode me contar? Tomou seus remédios? Engoli em seco, agitando o telefone, gritando com ele. Como eu teria este telefone então? Como estaria olhando para o cadáver dele? Como teria chegado em casa no caminhão vermelho dele? Seth respondeu, Kate, meu pai tinha um Riviera 1966. Ele odiava caminhonetes. Precisa de ajuda? Não, desculpe, tenho que ir. Desliguei, deixando o telefone cair, ousando olhar para o cadáver novamente. Era apenas sombra novamente. Não pude suportar isso. Corri de volta para casa, coloquei Luna em uma caixa e a enterrei perto do canteiro de flores. Não suportava olhar para ela ou pensar no que fiz a Sam. Chorei até dormir e acordei. Luna estava ronronando como costumava fazer no meu colo. A abracei, soluçando, perguntando se era um pesadelo, até olhar para fora. O túmulo que eu achei ter cavado estava cavado. Me senti tão enjoada, mas tão feliz. Luna cheirava bem, estava viva, parecia e se sentia viva. Ela estava quente, andando e falando como minha Luna, tanto quanto os gatos podiam falar com uma pessoa. Talvez eu tenha enlouquecido naquela noite. Talvez a neve tenha me levado ao limite. Talvez a hipotermia ou algo assim tenha me feito alucinar. Talvez eu tenha ficado delirante. Eu não sei mais. Mas já me mudei dessa cidade há muito tempo, deixando Luna com Seth. Eu simplesmente não confiava mais nela perto de mim, mas confiava nele. Nunca mais vi as sombras depois disso, mas posso definitivamente dizer que prefiro trabalhar em um lugar mais quente. Meu tio James foi policial por mais de 12 anos e teve muitas experiências aterrorizantes e horríveis. 3 delas se destacam. Vou escrevê-las do ponto de vista dele. Era início dos anos 2000, não me lembro exatamente o ano, mas sei que era por volta das 22 horas. Eu estava respondendo a uma chamada de um filho gritando. Quando cheguei ao endereço, uma mulher idosa estava do lado de fora. Ela me disse, faz um tempo que está quieto, mas esse pobre garoto, acho que a mãe dele o negligencia. Mas toda vez que eu chamo os serviços de proteção à criança, eles nunca encontram evidências. Quando entrei, o que vi me fez revirar o estômago. No chão, estava um menino de 3 anos com queimaduras pelo corpo. Sua mãe estava desmaiada bêbada no sofá, e o namorado dela estava ao telefone na cozinha, rindo e contando ao amigo que acabará de queimar o filho da namorada.
Eu disse a ele para largar o telefone. Ele disse, quando terminar. Tirei o telefone à força da mão dele e o joguei no chão, imobilizando-o com algemas. Voltei para o menino, que mal estava aguentando. O reforço chegou junto com uma ambulância. Corri para a ambulância com o menino nos braços. A certa altura, ele olhou para mim enquanto eu estava com ele na ambulância. Então disse ao motorista para ir o mais rápido que pudesse, pois estávamos a um quarteirão do hospital. O menino olhou para mim novamente e sorriu, mas então parou. Ele parou de respirar. Chorei enquanto a ambulância chegava e os paramédicos tentavam reanimá-lo. Quando voltei para a delegacia, vi o namorado sendo fichado. Agarrei-o pelo pescoço e o chamei de assassino de crianças. Outros policiais tiveram que me tirar dele. Mais tarde, o homem tentou explicar a situação, dizendo que o menino estava chorando e ele imaginou que estava com fome, e a mãe dele estava dormindo. O namorado disse para ele calar a boca repetidamente, mas o menino não parava. Então, ele o pegou, rolou-o sobre o aquecedor embutido no chão cerca de 5 vezes e o jogou no chão. O namorado foi acusado de assassinato, e felizmente não durou muito na prisão. A mãe foi acusada de negligência infantil. Até hoje, ainda penso naquele menino. A próxima história é sobre a primeira experiência de James com um fantasma como adulto. Um colega policial e eu respondemos a uma chamada em um antigo armazém. Alguém ligou e disse que havia alguém no armazém. Chegamos lá com um policial do canil e entramos. O ar estava frio e denso, mesmo que estivesse tão quente lá fora. Anunciamos nossa presença e começamos a vasculhar o armazém. De repente, o cão do canil virou a cabeça para um canto e começou a latir como louco. Apontamos as lanternas naquela direção e encontramos uma jovem de vestido branco ensanguentado. Ela estava olhando para baixo sussurrando algo. Quando olhou para nós, gritou como uma louca. Nós dois basicamente voamos para fora do prédio com o cachorro nos ultrapassando. Entramos no carro e recuperamos o fôlego. Então, nos olhamos. Meu parceiro disse, daquilo, não poderia ser. Será que vimos um fantasma? Não consegui pensar em outra explicação. Decidimos simplesmente sair do armazém. Meu parceiro desistiu alguns dias depois. Os outros policiais obviamente ficaram assustados quando contei a eles. Tentei encontrar qualquer informação sobre aquela garota, talvez algum desaparecimento ou se fosse um fantasma, talvez um assassinato ou tragédia. Para dizer a verdade, tive alguns pesadelos por algumas noites depois. Caramba, nem consegui assistir a um filme de terror por um tempo. Aquela garota parecia ser dos anos 80, mas nunca esquecerei as palavras que ela sussurrou, e eu disse a ele para parar. Eu disse que estava arrependido. O cão do canil também mudou depois disso. O cachorro ficou agressivo com outros cães, mas assim que se aposentou, voltou aos velhos tempos. Não vi mais nenhum suposto fantasma desde então, mas aquela foi uma das experiências paranormais mais assustadoras que já tive. Acredite em mim, sempre que ouço um som inexplicável, imediatamente sinto arrepios. A última história não é exatamente assustadora, mas foi de tirar o fôlego para James. Eu estava patrulhando as ruas quando vi um homem que estávamos procurando no estacionamento de um supermercado. Parei e o confrontei. Vi que ele tinha uma arma nas calças e começou a alcançá-la. Puxei minha arma e disse para ele se deitar no chão, mas ele não quis obedecer. Ele começou a olhar em volta e viu 2 mulheres idosas entrando na loja. Ele disse, se você não me deixar ir, vou matar essas 2 mulheres. Tive uma escolha difícil a fazer, matar esse homem, deixá-lo escapar ou continuar esse impasse arriscando a vida dessas mulheres. Baixei minha arma, e o homem fugiu. Conte para o meu chefe, e ele me deu o benefício da dúvida, mas fui suspenso por uma semana com pagamento. A notícia se espalhou para os outros policiais, e muitos deles começaram a me desgostar. Mas não acho que mudaria o que fiz. À medida que os anos passaram, os outros policiais se tornaram corruptos, comprando de traficantes ou usando as drogas que pegavam em batidas. Eles tentaram fazer James se corromper também, mas ele não o fez.
Depois que James e sua esposa sofreram um acidente de carro, ele foi demitido, mas ele diz que não sente falta de ser policial. Ele está aproveitando a vida hoje em dia. Ele e sua esposa moram nos arredores de uma grande cidade com seu cachorro e gostam de passar dias no lago. James se candidatou a um emprego como guarda de segurança em uma prisão local, mas eles queriam que ele usasse uma arma, então ele recusou. Trabalhei em vários empregos ao longo dos anos, não porque não soubesse o que queria fazer da minha vida, mas sim porque queria fazer muitas coisas. Acredite ou não, meu tempo na área financeira teve seus momentos assustadores mais de uma vez. É certo que minha carreira na aplicação da lei teve sua parcela justa de trauma e experiências, das quais escrevi pouco. Uma das coisas interessantes da minha carreira como policial estadual foi ser treinado para a proteção de dignitários, principalmente para o governador, mas também para senadores, deputados e até dignitários de outros países. É um trabalho ingrato que exige de 80 a 100 horas por semana, pois, como serviço secreto do dignitário a quem você está designado, você também vive nas casas e mansões deles, os conduz a reuniões, inclusive para fora do país, e sim, voamos em aviões com nossas pistolas, levando-os também para outros países. Também somos responsáveis pela primeira família, ou acaba se levando a esposa do governador para o yoga, a filha para o baile com o acompanhante, ou fazendo reconhecimento de centros de eventos antes da chegada do governador, ou sendo responsável pela rota de evacuação e vários locais seguros por todo o estado. Às vezes, dirigimos o SUV blindado bem acima do limite de velocidade para evitar congestionamentos, outras vezes carregamos uma bolsa de emergência com coisas que podem incluir uma MP7 e carregadores extras. Como resultado, é exigente normalmente só se pode ficar na posição por 2 a 3 anos devido ao estresse e à dificuldade de ver a própria família. No entanto, normalmente você não se candidata a esse trabalho, você é selecionado pelo governador à sugestão da cúpula da Polícia Estadual. Basicamente, é impossível dizer não. O treinamento é intenso, mas muitas vezes útil para manter a segurança da minha própria família e, após a aposentadoria, para manter um negócio de segurança privada para figuras públicas, pessoas ricas, jogadores de basquete ou quem quer que sinta a necessidade de pagar por tal proteção. Neste caso específico, eu não estava na unidade de proteção do governador. Comecei com a proteção de promotores estaduais envolvidos em casos de alto perfil que estavam recebendo atenção da mídia devido a um caso controverso. Não é meu trabalho prestar atenção às manchetes ou saber por que eles estão no foco da mídia, e certamente não é meu trabalho ter uma opinião sobre o indivíduo. Meu trabalho é protegê-los, independentemente de como eu me sinto ou de minhas opiniões sobre essas questões específicas. Neste caso, fui designado para proteger uma promotora que realmente ensinou uma das muitas aulas de direito enquanto na academia. Uma promotora que tinha muitos admiradores e era bastante jovem, atraente e muito agradável de se estar por perto. Por essa razão, a proteção era necessária, mesmo que ela não estivesse envolvida em controvérsias. Seu marido, que ganhava muito dinheiro em sua própria carreira, não estava em casa com frequência, o que a tornava mais vulnerável. Eles não tinham filhos, o que tornava as coisas um pouco mais fáceis. Quando ela estava em casa sozinha, eu deveria estar lá, ou se o marido estivesse em casa, eu estaria de prontidão para responder em caso de emergência. Durante o horário comercial, eu a levava para reuniões e para o tribunal em um SUV oficial do estado, com minha confiável bolsa de emergência. Simples o suficiente, certo? Bem, essa experiência não foi nada como eu havia experimentado antes em minha carreira. Até aquele momento, a única coisa que eu tinha medo eram as pessoas. Era um dia de outono normal, provavelmente outubro. Deixei meu veículo pessoal em casa e peguei o veículo estadual até meu destino, que era a mansão do dignitário no Canyon. O tempo estava claro naquele dia, o tipo de clima em que você pode dirigir com as janelas abertas sem nenhum desconforto. Essa era a minha época favorita do ano. Fiz meu caminho pela cidade até as casas nas colinas, passando ainda mais além delas, subindo até o Canyon. O Canyon era lindo, com árvores que já começavam a mudar de cor.
Conforme eu subia o cânion, o ar se tornava mais fresco e as árvores mudavam para pinheiros e abetos, deixando claro que eu havia ganhado significativa elevação. Era uma viagem agradável, contornando o cânion, aproveitando cada minuto do percurso. Finalmente, cheguei à residência. Era uma mansão imponente, com vista para grande parte do cânion. A cidade ficava a alguns quilômetros abaixo. Era verdadeiramente uma visão magnífica. Eu podia dizer que a casa fora construída há anos, ainda muito bonita e luxuosa, mas definitivamente não nova. Era o tipo de casa onde você esperaria que uma peça ou filme temático de mistério fosse ambientado. Estacionei junto a um portão de ferro forjado, passei meu crachá e ele abriu automaticamente. Subi por uma entrada sinuosa até uma garagem para 4 carros e uma casa de hóspedes cercada por um pátio, decorado com bom gosto com um cemitério falso para o Halloween. Fui recebido pelo outro agente do dignitário que iria me instruir no meu primeiro dia. Estava claro que ele estava ansioso para sair e aproveitar seus dias de folga, então ele falava rápido e andava rapidamente. Ele me deu uma visão geral da propriedade. A propriedade era vasta, totalmente fora da rede e autossuficiente. Tinha seu próprio sistema de energia solar, gerando eletricidade suficiente para não estar conectado a nenhuma companhia elétrica municipal. A casa tinha vários tanques grandes de propano, abastecidos por uma empresa privada, garantindo também que a propriedade não estivesse conectada à rede da cidade. Toda a água vinha de um poço próprio e de uma nascente natural. Tudo isso era bastante impressionante. No final da propriedade, a elevação começava a aumentar, pois estava diretamente contra a montanha. A propriedade inteira era protegida por uma cerca de 9 pés, luzes de sensor de movimento, luzes infravermelhas, detectores de movimento e até mesmo um quarto seguro, coisas que as pessoas com dinheiro parecem ter vi evidências de vida selvagem na vasta propriedade e juro que vi algumas pegadas de leão da montanha também. O agente me levou para dentro, mostrando-me a mansão. Ele me mostrou a sala de pânico, os monitores de CCTV, como os sensores de movimento funcionavam, coisas assim. Depois, ele me levou para a academia, a piscina coberta e a quadra de basquete. Sim, eu quis dizer que era expansivo. Honestamente, era surpreendente que essas pessoas deixassem a própria casa. O lugar estava cheio de corredores, bibliotecas, portas e janelas com correntes de ar. Nem toda a casa havia sido atualizada. Ele também me informou sobre a preferência da dignitária por contato, mais ou menos dizendo que ela era muito amigável, mas não era sua amiga. Nunca comece conversas, a menos que ela inicie, e nunca cerque em uma sala. Você tem que encontrar um meio termo feliz entre vigiá-la e a propriedade sem ser visto por ela demais, e absolutamente nunca estar na piscina quando ela estiver lá. Ela vai te demitir se achar que você está de olho nela de biquíni. Coisas bastante compreensíveis, mais ou menos. Ela não estava entusiasmada com a necessidade de segurança e estava ansiosa pelo dia em que não precisaríamos mais. Fiz anotações mentais e tentei lembrar de tudo, mas logo ele estava saindo pela porta, pronto para ter sua própria vida por alguns dias. Estava começando a escurecer, então dei algumas voltas pela propriedade, verificando se as portas externas estavam trancadas, as luzes estavam acesas e se havia algo em comum. Encontrei a dignitária no pátio, ao telefone. Eu podia dizer que ela preferiria me ignorar, mas sendo amigável, ela acenou e sorriu. Continuei meu caminho, tentando parecer ocupado. Caminhei até a casa de hóspedes. A casa de hóspedes talvez fosse ainda mais antiga do que a própria mansão. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente estava aqui como a casa original na propriedade. Tudo era tijolo vermelho imponente, provavelmente com cerca de 1.200 pés quadrados no total. Estava bem conservada, apesar da idade. Era claro que o interior não era uma prioridade e era principalmente para fins de segurança. Era agradável, mas não excessivamente luxuosa. Entre na porta da frente, que era uma porta dupla grande e pesada de madeira maciça que soltava um gemido sombrio quando eu a abria lentamente. A casa cheirava a madeira velha e história antiga, você conhece o cheiro. As tomadas pareciam com o que eu imaginaria que foram as primeiras tomadas elétricas já projetadas, e eu mal confiava nelas o suficiente para ligar meu telefone.
Encontrei a cozinha, que estava bem abastecida e um pouco atualizada. O quarto parecia conter móveis originais de qualquer pioneiro que construiu a casa, mas o segundo quarto era bem diferente. Tinha monitores de câmera de CCTV e alarmes de sensores de movimento, acesso a um painel para controlar o portão e as portas externas da casa. Era claro que eles gastaram algum dinheiro para tornar essa parte do prédio capaz de suportar essa carga, pois tinha muito equipamento. A única peça de mobília que parecia nova era uma TV instalada no quarto e um sistema de alto-falantes que estava conectado por toda a casa, claramente para alarmes. Eu me sentia bastante vulnerável estando tão longe da dignitária. Certamente, ela teria quartos onde eu poderia ficar na mansão real, provavelmente quartos realmente luxuosos, mas ela nos colocou aqui na casa de hóspedes por um motivo. Ela queria se sentir normal na vida. Comi um jantar rápido e fui para a cama, ligeiramente ansioso como costumava estar no trabalho. Fui despertado sobressaltado. Esqueci onde estava no momento. Agarrei minha MP7, que havia guardado em minha bolsa de emergência, antes de perceber que fui despertado pelo alarme de movimento no pátio lá fora. Verifiquei as câmeras e não vi movimento. Pensei se alarmes falsos eram comuns. Eram apenas cerca de 2 horas da manhã. Sentei-me diante dos monitores por alguns momentos para ver se havia mais movimento, mas não havia nada. Voltei a dormir. Acordei cedo para fazer mais rondas pela propriedade e não encontrei nada de preocupante. Vi a dignitária do lado de fora na manhã fresca, vestida com um traje de malha de ginástica, certamente não cobrindo o suficiente para mantê-la aquecida, considerando que havia geada no chão. Ela se aproximou ansiosa, perguntando como foi minha noite. Informei que não tinha encontrado nada de preocupante e que estaria ali por mais alguns dias antes de encerrar meu turno. Disse-lhe meu nome e pedi que entrasse em contato se tivesse alguma preocupação. Ela estava ansiosa para saber como eu me sentia na casa de hóspedes, a qual menti e disse que estava aconchegante. Na realidade, eu sentia falta da minha própria cama e não da casa antiga. A conversa acabou e eu segui em frente com meus afazeres. Mais tarde naquele dia, escoltei-a até o tribunal sem eventos preocupantes para relatar. Naquela noite, fiz minha rotina e fui para a cama novamente, despertado mais uma vez por um alarme às 2 horas da manhã, devido ao movimento no pátio fora da casa de hóspedes. Novamente, não vi nada nas câmeras. Sentei-me diante dos monitores por um momento antes que outro alarme de movimento fosse acionado, desta vez no pequeno alpendre da casa de hóspedes. Meu sangue gelou quando ouvi uma batida na porta da frente. As câmeras ainda não mostravam nada além do vento que levantava detritos. Essa tinha que ser a causa do sensor de movimento, talvez até a batida na porta, uma explicação plausível. Fiquei sentado por alguns momentos antes de ir para a cama novamente, desta vez garantindo que a MP7 estivesse pronta para fazer seu trabalho, caso necessário. O dia seguinte passou sem incidentes que eu me lembre, mas a dignitária me ligou para perguntar como foi minha noite. Relatei que não havia nada de incomum, absolutamente, senhora. Ela estava ansiosa para perguntar novamente. A conversa terminou e eu não pensei mais nisso. A terceira noite aqui foi quando as coisas mudaram para sempre para mim. Como de costume, às 2 horas da manhã, o alarme disparou, mas não havia nada nas câmeras. O alarme também disparou no alpendre da casa, e ouvi uma batida na porta novamente. Dessa vez, estava tendo muito mais dificuldade para racionalizar isso. Decidi que precisava sair para investigar, com minha MP7 em mãos para me proteger ou a dignitária de qualquer intruso ou ameaça. Saí da casa de hóspedes e entrei no pátio, caminhando pelo cemitério falso e me aproximando do meu veículo, decidindo dar uma volta ao redor dele e descer a entrada para verificar o portão da frente. Quando cheguei lá, o portão estava bem fechado, sem evidências de entrada recente. Voltei para o meu carro, trancando a porta, e sentei-me nele com as luzes apagadas para ver se havia algum movimento enquanto eu estava escondido lá dentro. Acabei dormindo brevemente. Acordei depois de alguns minutos, me sentindo bobo por ter dormido em um momento potencialmente perigoso. Abri a porta do carro e saí com a porta aberta, decidindo me alongar para me acordar novamente. Foi então que senti algo, uma presença, como se alguém estivesse bem atrás de mim.
Senti um arrepio no ar, mais frio do que uma noite normal de outubro. Virei-me e vi uma pequena garota com cabelos vermelhos e um vestido antigo. Ela tinha uma lesão visível no rosto e na cabeça. Recuei, dominado pelo instinto de fuga. Caí de costas como um covarde. Tão rapidamente quanto ela veio, ela desapareceu. Fiquei deitado lá, com a mão na arma, perguntando-me se havia alcançado o limite da sanidade ou se aquilo era real. Recobrei o juízo eventualmente e corri de volta para minha agora muito mais sinistra casa de hóspedes, onde acendi todas as luzes e me recusei a dormir. Pela manhã, percebi que precisava fazer as rondas novamente, mostrar minha presença para a dignitária. Ela estava novamente do lado de fora, em trajes de ginástica, definitivamente não suficientemente cobertos para mantê-la aquecida, considerando que havia geada no chão. Ela se aproximou ansiosamente, perguntando como havia sido minha noite. Então, ela notou as olheiras sob meus olhos e me perguntou algo que me incomodou profundamente: você finalmente a viu, não viu? Eu assenti, esperando que ela me demitisse por estar insano ou algo assim. Ela disse: siga-me, e me levou para dentro da biblioteca da casa, um quarto velho e empoeirado com paredes escuras e móveis antigos. Ela encontrou um livro antigo datado do final de 1800, explicando que era um registro governamental da propriedade deste terreno. Continuou, dizendo que foi estabelecido por imigrantes irlandeses que eventualmente se tornaram bastante ricos. Sua filha morreu na propriedade devido a algum acidente agrícola. Ela disse que toda a maldita família nos mantém acordados algumas noites e deixou por isso mesmo. Ela admitiu que amava a casa, mesmo amando os fantasmas. Ela disse que a atividade aumentou quando eles renovaram a mansão, adicionando a piscina e outras amenidades. Ela explicou que todas essas forças de segurança viram e que eu não deveria ficar alarmado. Mas, honestamente, isso não me fez sentir melhor. Enviei uma mensagem para o agente anterior, aquele que me treinou, e contei a ele sobre a experiência. Ele respondeu dizendo que seria loucura pensar que eu conduziria uma história assim. Nunca teria deixado você sair da maldita propriedade se eu tivesse. Ele tinha um ponto. Continuei trabalhando nas minhas atribuições lá até que fui eventualmente transferido para uma unidade de investigação, o que trouxe seu próprio conjunto de traumas para mim, que terei que te contar outra hora.